Olá, queridas e queridos amigovskis aqui do nosso canal. Você sabe quais são os principais sinais e sintomas do câncer de intestino? Já imaginou se você tivesse os principais fatores de risco para essa doença tão grave? E você sabia que o câncer do intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum e o segundo tipo de câncer que mais mata? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre sinais e sintomas precoces de câncer do intestino. E é muito importante que você fique até o fim, porque eu deixei o sinal e sintoma mais grave por último, para fazer questão, para ter certeza que você não vai me abandonar antes do tempo. Antes de começarmos, deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui o vídeo para mais pessoas. Então você deixando o seu like, você pode ajudar uma pessoa que você nem conhece a desconfiar que tem o câncer de intestino, investigar e tratar a tempo de ser curado. Então, quando você deixa o like, você faz uma boa ação, você faz o bem sem olhar a quem. Além disso, também se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das principais e das melhores informações de saúde. E quando eu peço para você se inscrever, é porque você ainda não teve a boa vontade, não teve a disponibilidade de apertar no simples botão preto abaixo desse vídeo. E eu digo isso porque a maior parte das pessoas que nos assiste aqui não é inscrita em nosso canal. Então olha, você que está me assistindo agora, eu sei que você já está aqui vendo há mais tempo e ainda não se inscreveu. Então olha, não custa nada, se inscreve aí no nosso canal, ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar mensagem, ninguém vai ficar enchendo o seu e-mail de spam, nada disso. Se inscreve aí no nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua preferência. E olha, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde é sim um ato de amor. Então manda esse vídeo para toda a sua família. Então me escreve aí nos comentários. Você conhece alguém que tem câncer do intestino? Você já teve câncer do intestino? Compartilhe sua história conosco. E também me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu quero te conhecer melhor. E o nosso abraço de hoje vai para o William Souza Lourenço Plaza, de Diadema, São Paulo. William, um grande abraço para você, meu amigo. Quer receber um abraço aqui também? Escreve aí nos comentários, manda uma mensagem carinhosa, uma crítica, uma sugestão, com o seu nome e também a sua cidade, que quem sabe no próximo vídeo, na próxima oportunidade, quem vai receber o abraço e o beijo é você. E vamos lá falar do câncer de intestino, que é um dos tipos mais comuns de câncer, não só no Brasil, mas também no mundo. E segundo dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, é o terceiro tipo de câncer mais frequente em homens e o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres. Mas embora todo mundo possa ter câncer do intestino, algumas pessoas estão sob maior risco, porque essas pessoas apresentam alguns fatores que aumentam as chances de desenvolver esse câncer. E que fatores são esses? O primeiro é a idade. O risco de se desenvolver câncer coloretal aumenta com a idade, principalmente após os 50 anos. E é por esse motivo que a recomendação, não só do Ministério da Saúde, mas de diversos outros órgãos sanitários de vários países, a recomendação é que a partir dos 50 anos, todas as pessoas passem por um exame de colonoscopia para poder avaliar e fazer o rastreio do câncer coloretal. Porque com a colonoscopia, descobrindo a lesão, descobrindo o câncer de forma precoce, isso aumenta muito as chances do sucesso do tratamento. Além da idade, um outro fator que contribui para o maior risco de câncer é o histórico familiar e genético. Então, pessoas que têm parentes de primeiro grau com a doença estão sob maior risco. Quais são os parentes de primeiro grau? Pais e também irmãos. Então, meu primo de terceiro grau teve câncer. Eu estou sob maior risco de câncer por conta desse motivo? Não. Então, esse grau de parentesco a gente não leva em consideração. Algumas síndromes genéticas hereditárias também aumentam o risco desse tipo de câncer, como a síndrome de Lynch e também a polipose adenomatosa familiar, assim como os pólipos adenomatosos não necessariamente familiares. Outros fatores também, as doenças intestinais inflamatórias, que são principalmente a retocolite ulcerativa e também a doença de Crohn, e agora a parte mais importante dos fatores de risco, que aí são fatores de risco que dependem única e exclusivamente de você,
dos seus hábitos e das suas escolhas. Porque a idade a gente não escolhe, a gente vai ficar velho de qualquer jeito. A genética a gente também não escolhe, não é culpa nossa, não é responsabilidade nossa. As síndromes genéticas hereditárias, também a gente não tem nenhum controle sobre isso. Agora, a dieta pouco saudável, uma dieta rica em gorduras saturadas, rica em carnes vermelhas processadas, rica em açúcar e com pobre teor de fibras, essa dieta pouco saudável aumenta também o risco de desenvolvimento desse câncer, assim como a obesidade e o sedentarismo, que são condições que geram uma inflamação crônica de baixo grau. E as inflamações crônicas de baixo grau aumentam os riscos do desenvolvimento de diversos tipos de câncer, não apenas o câncer do intestino. Então, a alimentação, a gente fazer opções por carboidratos complexos, como por exemplo, em vez do arroz branco, arroz integral, em vez do pão branco, do pão normal, o pão integral, comer bastante frutas, ingerir muitas fibras, tudo isso contribui para a prevenção do câncer coloretal, do câncer do reto e do câncer do intestino. Além disso, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool também são fatores de risco, assim como diabetes tipo 2 e a presença, o histórico de radiação abdominal prévia. Mas vamos lá falar sobre os principais sinais e sintomas que todos devem desconfiar quando eles estão presentes, desconfiar aí do câncer do intestino, do câncer coloretal. E esses sinais e sintomas, eles variam, obviamente, de pessoa para pessoa e também vão depender da localização, do tamanho e do estágio do tumor. Então, nosso sétimo sintoma são as mudanças do hábito intestinal. Então, essas mudanças podem ser em forma de diarreia, em forma de constipação ou também na forma de alternância entre diarreia e constipação. E isso varia também de acordo com a localização do tumor. Então, se o tumor for em um determinado local, as maiores chances são que ele cause diarreia. Agora, se for em outro local, aí provavelmente ele vai causar constipação. O sexto sinal sintoma é o sangramento retal. E aí pode ser na forma de sangramento vermelho brilhante nas fezes, pode ser sangramento anal ou até mesmo o sangue no papel higiênico após a evacuação. Ah, mas doutor, eu estou evacuando e está saindo sangue. Ou então na hora que eu vou me limpar, sai sangue no papel higiênico. Eu estou com câncer? Não necessariamente. O que pode ser isso? Isso pode ser uma simples hemorroida, por exemplo, e provavelmente será uma hemorroida, principalmente se você for uma pessoa mais jovem. Agora, se você, além do sangramento, tem também outros sinais e sintomas que eu vou falar aqui agora, aí você precisa prestar atenção, ok? Quinto sinal e sintoma é a dor ou desconforto abdominal, e geralmente uma dor persistente, ou então câimbras abdominais. O quarto sinal e sintoma, no caso é um sintoma, é a fraqueza ou fadiga, porque o câncer coloretal ele pode causar perda de sangue, pode gerar anemia, e uma pessoa com anemia é uma pessoa fraca e cansada, ok? Terceiro sinal e sintoma, perda de peso não intencional. Então aquela pessoa que não fez alterações na dieta, é aquela pessoa que não começou a fazer atividade física, mas ainda assim está perdendo peso, o que a gente chama de síndrome consumptiva. O que é essa síndrome? É a perda de 10% do seu peso num período de 6 meses. Então aquela pessoa que tem 70 quilos, em 6 meses perdeu 7 quilos, e aí ela não fez nada para perder aqueles 7 quilos, nós estamos diante aí provavelmente de uma síndrome consumptiva. Segundo sinal sintoma é a sensação de não esvaziamento completo do intestino ou do reto após a evacuação, sensação essa que nós chamamos tecnicamente de tenesmo. E o último sinal é uma massa palpável no abdômen, mas aí é um problema mais grave, porque quando a gente palpa uma massa, isso significa que o câncer já está num estágio muito avançado e de que provavelmente o tratamento não surtirá o efeito desejado, e aí possivelmente a gente vai ter um desfecho não tão interessante assim. O prognóstico costuma ser ruim nesses casos. Então, voltando aqui ao papo do sangramento, já que agora nós falamos sobre todos, não sobre todos, mas sobre os principais sinais e sintomas. Então, olha, se você tem um histórico de hemorroida, ou então se você
tem sangramento de vez em quando nas fezes, você é uma pessoa jovem, você não está perdendo peso, você não está com mudança do hábito intestinal, você não está com o tenesmo, com a sensação de esvaziamento incompleto, você não está com fraqueza, você não está com fadiga, a chance de você ter um câncer coloretal é pequena. No entanto, por via das dúvidas, sempre consulte o seu médico, tá? Ah, doutor, estou com sangramento. Doutor, estou com dor para evacuar. Procure o seu médico, ele vai te orientar e você não precisa ficar nem desesperada e nem desesperado caso esteja com sangue nas fezes, ok? Então a gente falou dos sinais e sintomas e a gente precisa falar também sobre a prevenção do câncer coloretal, que aí é a parte mais importante, porque é muito melhor a gente prevenir do que remediar. Aquele velho ditado, todo mundo tá careca, tá cansado de saber desse ditado. Porque quando a gente previne o problema, a gente não precisa resolver o problema, não é mesmo? Então é muito melhor a gente evitar que ele aconteça. Como que a gente previne o câncer? Não só o câncer coloretal, mas também os diversos outros tipos de câncer. Primeiro, tendo um estilo de vida saudável, fazendo atividade física, né? Mantendo um peso saudável, tendo uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, fazendo também a colonoscopia a partir dos 50 anos para investigar possíveis lesões em momentos mais precoces do desenvolvimento e também controlar os fatores de risco. Quais foram os fatores de risco que a gente falou aqui? Diabetes, tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo, alimentação ruim. Então, fazendo isso, as suas chances vão cortar, diminuir muito, ok? Pessoal, se você ainda não sabe como controlar os seus fatores de risco para o câncer coloretal e também para outros tipos de câncer, isso significa que você ainda não leu o meu livro, O Código da Longevidade. A partir do momento que você ler o meu livro, você vai ter conhecimento sobre o que você precisa fazer para reduzir muito as chances de você desenvolver o câncer, não só o câncer coloretal, mas também o câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, câncer de estômago, câncer de pulmão. Todo tipo de câncer pode ser prevenido com as orientações que estão presentes no Código da Longevidade. Então, se você quer se proteger, se você quer ter uma vida com mais saúde, com mais disposição, com mais energia, se você está com pressão alta, com diabetes e quer aprender a controlar esses problemas sem remédios, clique agora no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade. E olha, eu tenho tanta certeza que você vai gostar do livro que eu dou para você uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, o seu dinheiro será devolvido sem perguntas e sem burocracia. É só apertar o botãozinho de reembolsar, que dentro de alguns instantes ele será reembolsado diretamente na sua conta ou na sua fatura do cartão de crédito, ok? Então clica agora aí, adquira o seu livro, leia o seu livro, coloque em prática o que está escrito, porque a sua vida vai transformar para melhor e eu te garanto, ok? Não se vá, continue aqui com a gente porque eu preparei 2 vídeos especialmente para você. Esse vídeo aqui, sobre um suplemento / medicamento que ajuda a controlar a sua pressão, que ajuda a melhorar a sua ansiedade e também as dores, e esse vídeo aqui sobre uma bebida que pode ajudar a controlar o seu diabetes. Um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.